salvação. Glórias ao nome do Senhor Jesus, aleluia. E hoje eu quero compartilhar com vocês a quarta mensagem dessa série sensacional, né? Vamos lá, o tema da mensagem, olha lá, 1, 2, 3, vamos lá, igreja? De novo, vai lá. Você deve estar pensando aqui, que tema é esse, pastor? Foi Deus que me deu, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus preparou tudo para vocês hoje aqui, para a glória do nome dele. Você vai ser ministrado poderosamente, e no final da mensagem Deus vai desafiar você. Desafiar você, como Deus sempre faz. Deus primeiro nos traz a palavra, e aí Ele lança o desafio à nossa vida, e aí você é que vai responder. O texto é um texto conhecido e muitas vezes utilizado, né, em mensagem. O texto está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7, diz assim: certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. E ela disse assim: não tenho nada. Exceto o que, irmão? Respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e elas enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele. E o azeite? E o azeite? Parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Que palavra abençoada, né? Nós vivemos, irmãos, um tempo em que ouvimos muitas pessoas falarem para nós, né, que a gente tem que pensar fora da caixa. Não é verdade? E talvez você diga assim: isso é errado, pastor. Não, não é errado. Mas hoje Deus quer que nos ensinar algo diferente. É, pastor? Exatamente. Deus quer nos ensinar que coisas grandes começam dentro da caixa. Não é fora da caixa. Diga comigo: coisas grandes começam dentro da caixa. Amém? Às vezes no reino de Deus é assim. Deus nos chama exatamente para pensarmos dentro da caixa. E aí é exatamente o oposto que o mundo diz. Mas por que coisas grandes não começam fora, mas começa exatamente dentro? Por quê, pastor? Deus está falando para mim e para você o seguinte: começa dentro daquilo que você já tem. Não vai começar dentro daquilo que você vai ter. Você pegou ou não, irmão? É dentro daquilo que você já carrega, não é dentro daquilo que você vai carregar. Olha só como que Deus fala para nós. Não é dentro daquilo que você já desprezou, porque achou que aquilo que era pequeno, era comum. Tipo a mulher falou para o profeta, lembrou depois. Ela disse: não, eu não tenho nada. Primeiro ela falou isso: eu não tenho nada, porque o que ela tinha em casa, ela achava que não servia para nada. Então ela desprezou o que ela tinha. E o que ela tinha? Ela tinha um vaso de azeite. Ela desprezou. Então a viúva, na verdade, irmãos, tinha essa ideia, esse pensamento, mas Deus a fez mudar. E nessa noite Deus vai fazer você mudar, em nome de Jesus, a forma como você deve pensar, agir, fazer, se posicionar. Então, primeira coisa, Deus começa com o que já está dentro. Fala para o teu irmão aí: irmão, Deus já começa com o que está dentro. Não é o que você busca, né, primeiro. Perguntou Eliseu: diga-me o que? O que você tem
Em casa. Em casa. Deus não perguntou para ela, o profeta não perguntou assim, eu gostaria de saber o que você vai ter, o que você gostaria de ter. O Senhor perguntou para ela exatamente o seguinte: o que está faltando? E ela, irmãos, perguntou exatamente, ele perguntou o que já existia, não o que vai existir. E interessante, guarda isso no teu coração. Muitos irmãos, muitas pessoas travam exatamente aí, porque dizem: olha, se eu tivesse mais recurso, eu faria. Quando eu estiver preparado, eu vou conseguir. Quando aparecer uma oportunidade, então eu vou viver isso. Veja, a gente sempre está pensando no que nós vamos ter, no que nós iremos nos preparar, quando Deus diz assim: o que você já tem? Deus começa com o que você tem. O nada para aquela mulher era tudo para Deus. O nada que você acha que é tão comum, que é tão pequeno, que Deus já te deu, é tudo nas mãos do Senhor. Irmãos, olha aqui para mim. O problema, na verdade, ali e para nós, não é a falta. O problema é nós reconhecermos o que Deus já colocou nas nossas mãos. E esse é o entrave de muita gente crescer, avançar, viver coisas grandes de Deus. Esse é o entrave. Porque a gente está pensando, olha, quando Deus está falando, mas já coloquei na tua mão algo. Mas o que Deus te deu, que Deus já colocou nas tuas mãos, você acha que não é? Exatamente isso. E Deus está falando o contrário para você e para mim. O que você tem, que Deus colocou nas tuas mãos, o meu conhecimento é limitado, mas Deus já te deu esse conhecimento. O conhecimento que você tem, a estrutura que Deus já colocou para você, é suficiente para Deus começar. Vamos dar um exemplo aqui claro. Pedro, irmão, ele tinha já um barco, ele tinha uma rede, e ele tinha experiência. Deus usou, Jesus usou o que Pedro já tinha, para ele viver uma das maiores experiências dele, não como discípulo, mas como pescador. Como pescador, ele nunca viveu essa experiência, e Deus usou exatamente o que ele tinha, não o que ele poderia ter como pescador. Quem está me entendendo aqui? Levante a mão e diga graças a Deus. O profeta Jeremias, quando Deus o chamou para algo específico, ele disse para Deus assim: Senhor, eu não sei falar. E Deus falou assim para ele assim: não, fica tranquilo, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Aí você vai dizer: o que é isso, pastor? Deixa eu te falar. O que Deus colocou já na tua vida, Deus vai ativar dentro de você. Tem coisa dentro da tua vida que Deus já te deu, que está morta, que está desativada. Gente, você não imagina o quanto que Deus quer fazer você viver coisas grandes. Ele já colocou, mas isso está desativado dentro de você. E nessa noite, nessa hora, eu quero profetizar que o Espírito Santo está ativando dentro de você aquilo que estava desativado, para a glória do nome do Senhor Jesus. Você recebe isso, irmão? Para a glória de Deus, Deus está ativando isso. O apóstolo Paulo chega para o jovem pastor Timóteo e diz assim para Timóteo: Timóteo, desperta o dom que há em ti, cara. Um dom, Deus já colocou um dom em você. Desperta esse dom. Ou seja, Deus já colocou algo em você. O que você precisa fazer? Desenvolver isso. Quem está comigo aqui, irmão? Essa mensagem é muito linda. Deus já colocou nas tuas mãos, você tem que desenvolver isso. E por que você não desenvolve isso? Seja um dom, um talento, um recurso, um conhecimento, tantas coisas. Desenvolva isso. Tem muita coisa que Deus já colocou na tua vida e que você está apagado.
Isso está assim, adormecido dentro de você. O que Deus coloca dentro de alguém, irmãos, é extraordinário, mesmo que pareça comum no início, porque para a mulher era algo comum, mas era o que Deus precisava para fazer algo extraordinário. Então começa dentro de você. Já está dentro, fala para o teu irmão, já está dentro de você. Se você está procurando fora, é porque você está equivocado. Deus já colocou. Mas o que Deus já me deu, pastor, não é suficiente. Quem disse isso? Quem falou isso para você? É você mesmo que está falando. E Deus está dizendo para você: o que eu coloquei nas tuas mãos é suficiente. Segunda coisa, olha isso. O milagre não está em quê? Agora. Olha o texto que diz assim: então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. Olha o que o profeta diz. Ele está dizendo assim para ela assim: ó, ei, o seu milagre não está no futuro, está no presente. Só depende da sua obediência. A instrução dele é imediata. Vá para a tua casa, pega os vasos, entra em casa, fecha a porta, começa a derramar. É assim. Deus nos dá um comando, e muitas vezes a gente ouve, recebe o comando de Deus, mas a gente não faz. A gente não faz. Não é verdade? Deus dá a direção certinha. A palavra ali não era para a mulher esperar, vá para casa, ore a Deus, jejue, espere até Deus te dar um sinal. Não, a palavra ali era para agir. Tem palavra que Deus traz para você, como essa noite Deus está trazendo. Não é para você esperar, é para você agir, porque Ele já colocou nas tuas mãos o que você precisa. Amém, irmãos? Quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei assim maravilhado. Maravilhado. Tem gente esperando o quê? O momento ideal. Ah, pastor, ainda não é o momento. A condição perfeita. O recurso para fazer aquilo que Deus já mandou você fazer. Se Ele deu o comando, vai, irmão, em nome de Jesus. Olha só, obediência atrasada Você percebeu agora quantos milagres estão sendo adiados? Por quê, pastor? Porque muitos cristãos, eles obedecem, eles ouvem, dizem assim, não, vou obedecer, mas calma aí, espera. A obediência, ela é imediata, ela é completa, ela é alegre. Você está entendendo, irmãos? Em nome de Jesus. Quantas vezes nós queremos obedecer, mas com reservas? Olha, eu vou para qualquer lugar que Deus mandar, menos aquele. Ué, Deus mandou você ir. Olha, eu perdoo todo mundo, menos aquela pessoa. Obediência completa, imediata, alegre. Você entende, irmão? Então, às vezes nós estamos ali, Deus nos dá um comando, nós queremos negociar a palavra do Senhor. Senhor, eu vou até fazer, eu vou até obedecer, mas olha, tem que ser desse jeito aqui, sabe, Senhor, dessa forma aqui, porque eu tenho minhas reservas. Aí Deus está falando, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. É do jeito dele, não é do seu jeito. Fala para o teu irmão, é do jeito dele. E na maioria das vezes, o jeito de Deus vai ser diferente do nosso. Por quê, pastor? Porque Ele vai provar a sua obediência. Porque pensa aquela mulher, cara, estou com meus 2 filhos, os credores estão à porta, vão levar os meus 2 filhos como pagamento da dívida.
E o profeta chega para ela e diz assim: vai pegar vasilhas emprestadas. Ela poderia negociar ali. Ó, profeta, para que pegar vasilha? Ela poderia até dizer assim: mas eu estou precisando disso rápido, os credores estão batendo na porta. Minha filha, vai, faz o que eu estou mandando. É legal assim, né? Não é legal assim? Hein? Vai que eu estou fazendo, estou mandando você fazer isso aqui. Faz. Deus está no controle de todas as coisas. É palavra dele, amém, irmãos? No reino de Deus, irmão, funciona diferente. Deus age quando você se move. O milagre não está no dia, não, o milagre está no hoje. É agora. A obediência é agora. É ela que vai nos levar a viver coisas grandes. Você lembra do exemplo de, vamos trazer o exemplo de Naamã. Naamã, o general do exército sírio. O profeta dá uma direção para ele, diz assim: olha, vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes e você está curado. Aí ele ficou tentando, o quê? Cara, não podia ser em outro, um rio mais limpo. Olha só, irmão. Ele está querendo viver coisa grande de Deus na vida dele, mas ele está tentando negociar com Deus. Porque o Rio Jordão é muito sujo. Porque eu tenho que deixar isso, tenho que deixar aquilo. Olha a humilhação para mim, como general do exército sírio, ter que ir lá tomar um banho, né, 7 vezes lá no Rio Jordão, rio sujo, rio dos judeus. É assim que muitas vezes a gente procede. Queremos negociar com o Senhor. Não, irmão. A obediência, ele se humilhou diante de Deus. Aí, quando alguém, um soldado, um amigo dele, disse assim: rapaz, se fosse uma coisa mais difícil, você não faria? Faria. Então, isso é tão simples você fazer. Aí ele se humilhou diante de Deus, então foi, e Deus o abençoou. Para nós vivermos coisas grandes, irmão, nós precisamos nos humilhar diante da palavra do Senhor, obedecermos a direção dEle. Haja o que houver, nós temos que obedecer para a glória de Deus, amém, queridos? E para que você viva exatamente isso. Olha essa frase que eu quero que você guarde: grandes oportunidades no futuro requerem obediência no presente. A gente quer lá no futuro, sabe, viver coisas grandes, mas se no presente o comando de Deus você não está obedecendo, você não vai conseguir alcançar. Por isso que muitos cristãos estão vivendo uma rotina na vida cristã e não tem vivacidade, vigor, não consegue ter experiências maiores com Deus. A obediência imediata, irmão, é o portão para a gente viver coisas grandes de Deus. Você recebe isso em nome de Jesus? Deus não age no tempo da nossa intenção. Eu tenho intenção, pastor, eu tenho vontade. Olha, pastor, eu estou pensando aqui. Irmão, Deus não age no tempo da minha intenção. Deus age no tempo da obediência. Obedeceu, vai acontecer. Diga para o teu irmão: obedeceu, vai acontecer. Para a glória de Deus. Aleluia. Reflita comigo, irmão, não é sobre nós, é sobre aquele que faz coisas grandes. Não era sobre Eliseu, não era sobre a mulher, era sobre Deus ali. E ela entendeu isso, ela discerniu isso. Terceira coisa: o pouco só se multiplica quando é ousado. O texto bíblico diz assim: a viúva seguiu as instruções de Eliseu. Deus deu o comando, ela seguiu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Você está entendendo isso, irmão? Olha, o pouco só se multiplica quando nós usamos aquilo que Deus já nos deu. Quando nós falamos de obediência, irmão, tem crente que quer obedecer, sabe, quer negociar os princípios de Deus. Não tem como negociar princípio, diga assim: princípio de Deus
se obedece. Agora, quem crê vai fazer, irmão. É igual quando a gente teve aqui o Masterclass, tivemos aqui 5 horas de ministração, de conhecimento. Gente, quando a gente fala de princípio, trazer o dízimo, devolver ao Senhor as primícias, as ofertas, isso é princípio, isso não negocia. Quem crê, amém. Quem não crê, não crê nesse princípio, amém. O que vai acontecer, o máximo vai acontecer? Você não vai desfrutar do que aquele princípio traz na tua vida, é só isso. Não vamos brigar por causa disso, não vamos criar confusão por causa disso. Tudo que acontece na tua vida é a segunda medida da fé que você tem. Eu já vou falar sobre isso aqui. A medida da sua fé não é a medida da minha fé. Muitas vezes o pastor ministra coisas aqui que eu sei que tem gente na igreja que não tem a mesma fé que eu tenho, a mesma medida que eu tenho, então tem dificuldade de receber. Mas a fé que eu tenho é na mesma palavra que está falando com você. Amém? Eu não estou tendo fé no meu conhecimento, nos livros, nas pessoas que falam, não, na palavra. Então perceba isso, o que você tem hoje, a botija, irmão, dentro de casa, parada, ela não vai servir para nada. Amém? Amém? Mas se você derramar a botija, ela vai ser usada, utilizada, vai ser útil. Você entende isso, irmão? O que você tem hoje de Deus, se não for usado, continua pequeno. Guarde isso. O que Deus já me deu, se eu não usar, vai continuar o quê? Pequeno. Deus colocou dons dentro de você. Pastor, não sei, é verdade. Deus está ativando esse dom hoje. Deus já está revelando para você os dons que Ele te deu, o talento que Ele te deu, mas está guardado. Você não compartilha. Sabe, você não usa isso que Deus já te deu. E eu estou falando de algo espiritual, mas eu também tenho algo material. Tem muitas áreas da nossa vida que Deus já nos deu, mas a gente não quer compartilhar. Então não vai multiplicar nunca, não vai crescer, não vai ter crescimento, não vai ter coisas grandes. Irmão, Deus não multiplica aquilo que fica guardado. Não se apegue. Quando Ele falar, ei, entrega. Ele só multiplica aquilo que você entrega. O que você não entrega, Ele não vai multiplicar. Todos aqui lembram dos 5 pães e 2 peixes. Aquele garoto, ele viveu a maior experiência da vida dele. Ficou registrado. Todo mundo cita aquele menino. A Bíblia não fala o nome dele, mas todo mundo, depois daquela experiência, todo mundo que está na presença de Deus, que lê a Bíblia, passa por essa história da multiplicação dos pães e tem que chegar a esse menino e citar esse menino. No meio da multidão, esse menino tinha 5 e 2, para quê? Era o lanche dele, um dia todo. Olha, o pessoal estava o dia todo ali, saíram de casa, foram até onde Jesus estava, ouvindo Jesus. E ele estava com fome como os demais estavam com fome. Tanto é que os discípulos falaram assim, Jesus, despede a multidão, porque a multidão está o dia todo aqui, estão com fome. Jesus disse assim, não, dá-lhes voz de comer. O quê? Mas seria necessário 200 denários para alimentar toda essa multidão. Ah, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Você acha que alguém pegou a marra? Você acha que alguém chegou para aquele menino, segurou os braços dele e pegou o lanche dele? Não, porque Jesus não permitiria. Por quê, pastor? Jesus não aceita nada que é obrigado. Jesus só aceita aquilo que é do teu coração. Você está entendendo ou não? Se você vem aqui e deposita no altar do Senhor o seu dízimo, o dízimo do Senhor, a oferta ou a primícia que é entregue, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você vem pela obrigação, Deus não recebe. Deus recebe pelo coração, amém? Então percebe, aquele menino tinha 5 pães e 2 peixes, deu para Jesus, toma. Aquela experiência daquele menino que era dele, para saciar a fome dele, ele multiplicou, Jesus multiplicou. Você ainda está comigo aqui, irmão? O pouco, irmão, tem que ser usado, aquilo que Deus já te deu tem que ser usado.
Tem um outro exemplo da Bíblia, já lá no Velho Testamento, do próprio Eliseu, do profeta Eliseu, que irmão multiplicou 20 pães para alimentar 1000 homens. 20 pães, pastor, 20 pães. E Deus alimentou 1000 homens. Então, olha essa frase para você guardar. O que é insuficiente para você é matéria-prima. O que Deus colocou nas tuas mãos é matéria-prima para Ele. É, pastor, é? Você crê nisso, irmão? Levante a mão, quem crê? Cara, o que Deus já colocou nas minhas mãos já é matéria-prima para realizar coisas grandes. E muitas vezes nós estamos apegados a isso. Em nome de Jesus, meu irmão, pensa dentro da caixa. Deixa eu te falar uma coisa, quarta coisa. O limite não está em Deus, está na capacidade de receber. O limite nunca está em Deus. Deus não é limitado, irmão. Olha o que Eliseu diz. Então Eliseu disse para aquela mulher: tome emprestadas poucas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas você conseguir. Certo? Poucas vasilhas ou muitas? Muitas vasilhas. O azeite só parou, irmão, porque não havia mais vasilhas. É aí que eu falo sobre a medida da fé. Porque que nem todo mundo, tem irmão que fala assim: pastor, por que Deus fala, Deus ministra, a gente aprende, e cada irmão, ele age diferente? Por que ele não... Eu disse: irmão, por causa da medida da fé. A gente não pode obrigar as pessoas a ter a mesma fé que eu tenho, a mesma medida que eu tenho. Agora, o problema é que a medida da fé determina o tamanho do milagre que você vai viver, das coisas grandes que vão acontecer. Você ainda está comigo aqui, irmão? Deus não ficou sem azeite, irmão. Foi a fé daquela mulher que limitou. Bom, não tem mais, parou, aí Deus para. Mas Deus, irmão, adora abençoar a gente. Então, ou seja, o que é, pastor? Irmão, pensar dentro da caixa não é pensar pequeno. Não, pastor, não. É valorizar o que Deus já colocou nas tuas mãos e expandir isso com a sua fé. Fé não é um ato de sentimento, irmão, de dizer eu creio em Deus. Não, fé é um ato de ação. Deus sempre vai dar mais. Diga: Deus sempre vai dar mais. Deus sempre tem mais. Diga de novo. Mas nem sempre encontramos pessoas preparadas para receber mais. Você está pronto para receber mais? Então se prepare. Tem gente que diz assim: não, pastor, estou esperando Deus me dar para poder me preparar para fazer. Não, você nunca vai receber. Deus só manda para quem se prepara. Então a pessoa, Deus está ali naquele empreendimento, naquela coisa. Aí Deus fala assim: ó, tem uma oportunidade aqui para você. Não, eu estou esperando ainda, Senhor. Não, investe aqui, entrega aqui, para você ter mais conhecimento, para você estar preparado na hora daquilo que eu quero fazer, da coisa grande que eu quero trazer. Aí muitas vezes a gente fica, irmão, dizendo assim: eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Cara, isso é terrível, me perdão a expressão, mas irmãos, isso é terrível. Isso é uma mentalidade travada. A mentalidade travada quer o quê? Quer justificar, quer colocar desculpas. A mentalidade travada, você já viu crente incrédulo? Não levante a tua mão não, pelo amor de Deus. Vocês lembram de um texto bíblico, de uma história bíblica? Vocês vão lembrar, né? Que Jesus, na cidade dele de Nazaré, ele não fez muitos milagres. Alguém aqui lembra por quê? Por quê? Por causa da incredulidade do povo. O povo não reconheceu. E aí o que aconteceu? A incredulidade, não é que Jesus não queria fazer mais milagres. Você está entendendo, irmão? Está entendendo? Não é que Jesus não quer te dar mais.
é que muitas vezes nós, crentes, em determinados momentos da nossa caminhada, a gente não acredita. A gente tem uma atitude, nós temos uma atitude incrédula. Mas você não crê? Então a atitude sua tem que ser realmente assim. É a mentalidade travada, ela limita o poder de Deus. Limita. Porque não é falta de poder, irmão. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Você acredita nisso? Olha isso aí, irmãos, essa frase: Deus nunca teve problema em dar. Qual é o desafio? Deus nunca teve problema em dar, irmão. Deus ama abençoar. O problema está exatamente, o desafio sempre foi o homem em receber o que Deus quer dar. Porque aquilo que Deus quer dar exige de você, irmão, para que você creia, para que você entregue, para que você, obedeça imediatamente. Exige de você. E o que é a incredulidade aí, pastor? Que Deus quer dar mais, mas por falta de obediência, por falta de fazer aquilo que Deus está dizendo. Você sabe por que muita gente se dá mal e casa e tem um casamento frustrado? Porque Deus, irmão, deu uma direção, ele fez outra, ou ela fez outra. Por quê, pastor? Porque seguiu a emoção, seguiu o sentimento, não seguiu a direção. A direção está onde? Está na palavra. Você não precisa vir ao pastor, você não precisa vir ao líder, você pode ir direto na palavra. Não existe ninguém maior do que a palavra, amém, irmão? Ok? Não existe, vou repetir, não existe ninguém maior do que a palavra é tudo. Direção está ali. Deus fala? Fala, pastor. O problema muitas vezes é a gente. Você tem acesso a Deus na medida em que você acredita e se posiciona. Tem gente aqui que acredita em tudo. Eu creio que todo mundo que está aqui acredita em tudo que Deus está falando com você. Mas o problema é no fim. Ou seja, o que é, pastor? Deus falou, Deus dirigiu, Deus deu um comando para mim, mas aí precisa se posicionar. Aí chega no fim, tem que se posicionar. Não se posiciona. Ou seja, a fé pequena não impede o milagre. Impede o que, pastor? Ela só limita o tamanho do milagre que poderia acontecer. Aleluia. E por último, está fraco, irmão. Eu vou repetir, porque a oferta que eu dei para vocês, ensaiando lá. Vou terminar. Isso aí, glória a Deus. Aleluia. Motiva aí o seu pastor, brincadeira. Irmãos, quinta coisa para a gente terminar: Deus usa o comum para fazer o quê? O extraordinário. Olha o texto. Olha o texto. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite, pague suas dívidas, você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Você percebe que Deus usou uma coisa tão, aos olhos da mulher, insignificante, comum, que foi o que? Um vaso de azeite. Estava onde o vaso de azeite? Na casa da vizinha? Na casa do amigo? Aonde estava o vaso de azeite? Começa dentro da tua casa. Começa na tua vida. Eu não sei, irmão, mas a minha geração, há 30 anos atrás, entendia isso daqui de forma muito mais rápida, simples. A geração que nós estamos vivendo hoje tem muita dificuldade em viver coisas grandes de Deus, porque os jovens não sabem o que eles querem, mas estão na presença, estão na presença. Eles creem em Deus. Os adultos perderam o vigor. Os anciãos ficam aguardando a volta de Jesus.
O sangue de Jesus tem poder, irmão. O mesmo poder e mesmo vigor espiritual 30 anos atrás tem que estar acontecendo hoje. O mesmo espírito que agia na juventude há 30 anos atrás é o mesmo espírito que está aqui hoje. Você está entendendo isso, irmão? São coisas comuns e interessantes que não era, sabe, o profeta não falou, tem ouro, tem prata. O que o profeta falou? Tem azeite. Azeite era uma coisa comum. Como que eu vou pagar as minhas dívidas com um vaso de azeite? O que aquela mulher queria ouvir? Olha, vai para casa, Deus vai providenciar alguém com ouro e com prata para pagar as dívidas do seu filho. Aí aquela mulher ia sair fantástica, né? Gente, que Deus é esse? Deus primeiro vai provar a sua obediência. Já te dei. Não, deu não, deu. Deus deu. Ó, tá dentro da tua casa. Você só vai fazer isso aqui, ó. Você vai na casa dos seus vizinhos, vai pedir emprestado as vasilhas. Vasilha vazia, claro. Vasilhas, vai pedir, vai trazer para casa. Vai enchê-la. Como que eu vou encher? Gente, que coisa fantástica. Ela pegou um monte. Eu fiquei imaginando, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei imaginando assim, gente, ela trazia, os filhos traziam as vasilhas, né? Mas ela só tinha uma vasilha com azeite. Como que enchia as outras? Me fala aí, irmão, você que é bom. Hein? Como que ela enchia as outras? Me fala aí, irmão. Hein? Pastor, não sei. Porque milagre não se explica. Milagre se vive. Estou aqui por dentro vibrando com Deus, irmão. Porque essa palavra é poderosa. Deus gosta de usar pessoas comuns. Recursos simples, situações improváveis. Por quê, pastor? Para mostrar que o poder vem dele. O profeta não encheu aquelas vasilhas, foi Deus que encheu. Deus não precisa do extraordinário. Deus, irmão, faz o extraordinário com coisas comuns. Vou dar alguns exemplos rápidos para você. Davi derrubou um gigante com uma espada e com uma armadura, como soldado. Hã? Não, pastor, não. O rei até tentou, o rei Saul até tentou colocar nele, coloca aqui, né? Pega essa arma, pega esse capacete, pega a estrutura do soldado, bota aí, coloca e vai enfrentar. Ele colocou e não dá, cara. Por quê, pastor? Porque Deus não tinha dado para ele nem espada, nem capacete, nem armadura. Ele já tinha na mão, o que, pastor? Uma funda com uma pedrinha. Agora você entendeu, né? É com o que você tem na mão. É o que Deus já te deu que você vai derrubar os gigantes. Aleluia. Uma história também muito conhecida. Para enfrentar 190 mil soldados. Eu contei isso daqui. Recentemente, Gideão ficou com 300 homens. Comum, loucura. Mas é assim que Deus faz. Amém, irmãos? E a gente fica buscando coisas assim. Não, pastor, porque tem que ter isso para acontecer isso. Irmão, Deus usou um barro para para curar um cego. Uma coisa comum. Para muitos até nojenta. Foi lá, pegou o barro, cuspiu, botou no olho do sujeito, disse assim: agora vai lá no tanque de Siloé, se lave e depois se apresente ao sacerdote. Foi assim, irmão. Coisa comum. Deus não precisa do extraordinário, irmão. Deus faz de coisas comuns o extraordinário. É nessa direção que Deus está falando para você. A sombra de Pedro curava os enfermos, repreendia os demônios. A sombra, pastor. Coisa comum. Mas era uma direção clara de Deus. Vamos ficar em pé para eu terminar, porque está muito bom aqui, irmão.
você entendeu por que Deus trouxe esse tema? Pensando dentro da caixa, pensando naquilo que Deus já te deu, e não naquilo que você quer, para poder então. É aí que muito crente fica travado, é aí que muita gente fica travada. Aí muitas vezes você vê Deus, você vê os ímpios crescendo, e muitos filhos justos de Deus, homens e mulheres ali travados. Porque eles acham que o que Deus já colocou nas mãos dele não é suficiente. Tirando os filhinhos de papai que já nascem em berço de ouro, irmão, a maioria das histórias que a gente ouve, que a gente lê, de pessoas que vivenciaram coisas grandes a partir de coisas comuns e pequenas. Desacreditaram. Eu penso em nós. Pensar dentro da caixa é entender que Deus já colocou algo em suas mãos. Olhe para as suas mãos. Você não precisa esperar mais, irmão. É só agir. Você crê nisso? Deus não está esperando para você ter mais, para poder agir. Deus está pronto para usar você com o que você tem, o que Ele já te deu. Hoje Deus não está perguntando para você o que falta. Hoje Deus está perguntando para você o seguinte: o que você tem aí? Apresenta para Ele. O que está dentro de você que você ainda não entregou a Deus? Um dom, um chamado, uma oportunidade, uma fé talvez até pequena. Porque o próximo milagre de repente está escondido no que você está ignorando. E Deus nessa noite está falando com você. Deus não está esperando o seu futuro para agir. Ele já decidiu usar o seu presente. Em nome de Jesus. O que é que você precisa colocar hoje nas mãos de Deus? O que você tem guardado que você precisa entregar a Deus hoje? Deus falou muito ao coração de todos vocês que estão aqui nessa noite. Então pensa bem. Tem gente que de repente está aqui. A gente tem um lema aqui que a gente abraçou como: igreja não é lugar para você frequentar, igreja é lugar para você pertencer. Mas tem gente que não quer. Ele quer frequentar, mas ele não quer pertencer, porque ele não quer fazer aliança. E aí muitas vezes ele vem, ele ouve, Deus fala com ele, mas como ele não pertence, ele só frequenta, ele não assume aliança, ele não assume compromisso, ele não entrega. Você está entendendo, irmão? Tem gente que entrega, aí Deus fala assim: agora você tem que fazer isso. Tipo assim, você entregou a sua vida, entreguei, agora você precisa se batizar. Aí a pessoa pensa assim: eu não posso me batizar porque eu estou com a vida toda enrolada. Ele não quer desenrolar. Eu estou vivendo assim, pastor. Então, você vai pagar um preço. Você não quer viver coisas grandes de Deus? Quero, pastor. E esse é o grande desafio. A gente quer realmente viver, e a gente acredita que Deus tem, mas a gente não tem muitas vezes disposição de obedecer. Calma aí, pastor, dá um tempo, deixa eu melhorar um pouco, resolver algumas coisas. Tem gente que Deus já deu o dom, e os dons estão aí, adormecidos, que não quer o quê? Não querem se entregar, mas querem viver coisas grandes. Não vai, irmão. A mensagem que Deus me dá, e quando Deus me deu essa série, eu imaginei assim: cara, vai explodir. Aí o Espírito Santo disse assim: menos. Por quê? Porque não existe como viver coisas grandes de Deus sem que você tenha esse entendimento no teu espírito.
eu preciso entregar, eu preciso obedecer. Eu preciso me envolver, preciso assumir a direção que Deus está me dando. Qual é a direção que Deus está te dando? Qual é o comando? O que você tem que você ainda não entregou? O que Deus já colocou na tua vida que você ainda não começou? Queria que você fechasse seus olhos, que você falasse com